Olá, atendendo solicitação do Marcos, hoje eu venho fazer um comparativo das principais fermentações da soja, que é o tempê, natto e miso, shoyu e etc, que vários produtos que é feito pelo Koji. Antes de falarmos das características de cada fermentação, quero falar, no geral, o benefício da fermentação para, no caso, a soja, a leguminosa ou cereais. Em primeiro lugar, vamos falar a melhoria nutricional que acontece no caso de fermentação de cereais e leguminosas. Elevados níveis de vitaminas do complexo B é uma característica. A fermentação pode remover compostos tóxicos, no caso antinutrientes, como o ácido fítico, que atrapalha a absorção do cálcio. A fermentação biodegrada resíduos de determinados compostos pesticidas e, por último, aumenta a biodisponibilidade do aminoácido lisina. O aminoácido lisina, ele é muito importante para o nosso metabolismo, tem muitas características essenciais que eu vou anotar tudo na descrição do vídeo. Então, não deixe de ir na descrição e verificar. Então, nós vamos agora falar de cada fermentação, começando pelo tempê e falar a sua característica principal. O tempê javanês, ele foi descoberto na ilha de Java, na Indonésia. Aqui no Brasil não é muito conhecido ainda. Ele é uma fermentação através do fungo Rhizopus oligosporus. Essa fermentação, ele é um manto branco, forma uma névoa, tipo uma névoa em cima das leguminosas e dos cereais. Fica como se fosse um torrone, fica um bloquinho. E ele é muito fácil de ser inserido na alimentação. Ele não tem sabor assim acentuado, ele não tem cheiro forte, nem sabor forte. Então ele é muito fácil de dar um sabor conforme o tempero que se coloca. E é muito apreciado pelos vegetarianos e veganos. Nós temos o natto, que é a fermentação do Bacillus subtilis. O natto, ele é muito conhecido há muitos anos no Japão, mas aqui no Ocidente ele tem sido mais falado agora recentemente por causa da importância do nattokinase, que é a enzima produzida por esta bactéria. Essa enzima, ela é muito importante porque tem o poder de dissolver coágulos. Está diretamente ligada à saúde cardiovascular. E também é conhecido o natto por causa da vitamina K2, que é produzida pelas bactérias. A vitamina K2, ela é muito importante na alocação do cálcio. Muitas vezes o cálcio, ele se deposita em lugares indevidos, na nossa pele, na nossa carótida, nas válvulas cardíacas, ou acontece nas articulações. E a vitamina K2, ela pega esse cálcio desses lugares indevidos e tem o poder de levar até o lugar devido nos ossos e nos dentes. E também ela ativa a osteocalcina, que faz segurar o cálcio nesses lugares. Então é por isso que o natto tem sido muito falado. O natto tem um cheiro característico que a pessoa aprende, né? Às vezes que você vai experimentando e vai acostumando, esse cheiro não incomoda mais. E ela tem uma viscosidade, e essa viscosidade se chama nebari, e que é justamente essa enzima, a nattokinase. É muito importante o consumo do natto, então no Japão já é de praxe consumirem o natto. E nós temos também, então, o miso. O miso, ele é fermentação do Aspergillus oryzae. O Aspergillus oryzae é uma fermentação de fungo com manto esverdeado. Eu vou mostrar aqui um lote que eu tenho justo hoje, está quase pronto, quero mostrar. Ele é um manto esverdeado e esse arroz fermentado
com esse Aspergillus oryzae, nós damos o nome de koji. Com ele fazemos miso, fazemos shoyu, shiokoji e também fazemos amazake e também muitas outras utilidades. Ultimamente tem sido pesquisado como utilizar mais esse koji na culinária, trazendo um sabor melhor nos alimentos, né? A importância desse Aspergillus oryzae é que ela produz 3 tipos de enzimas. A amilase, que degrada, que quebra os carboidratos, o amido. E também a protease é outra enzima que quebra a proteína em partículas menores, que são aminoácidos. E também a lipase, que quebra a gordura em ácidos graxos. Isso é muito importante, por quê? Porque quando há essa quebra, transformando o amido, o carboidrato que é mais complexo, em açúcar simples e quebrando a proteína em aminoácidos, isso traz sabor diferente, traz a quebra da proteína em aminoácidos, é responsável pelo sabor umami. Podemos citar o ácido glutâmico, ele é responsável pelo sabor. Os produtos da fermentação do Aspergillus oryzae têm sido usados para temperar, para saborizar alimentos, têm sido usados para curar e amaciar carnes. E também para temperar, nós podemos temperar um peixe, o frango com o shiokoji. E assim, a utilidade do koji é muito grande. Depois de tudo que ouvimos sobre esses fermentados, a fermentação da soja, e nós não temos dúvida de que a melhor forma de consumir a soja é fermentada. Então este foi o comparativo das 3 fermentações, do tempê, do natto e do koji, miso, shoyu. Se essas informações foram úteis para você, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam. E nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço!